Muito bem, meus irmãos, oremos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que nos conduza nessa videoaula e que os nossos corações, a nossa mente, todo o nosso ser seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Pai, nós te oramos e agradecemos ao Senhor por essa noite, te agradecemos pela vida verdadeira, pela vida plena, por tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no teu amor e no teu cuidado. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido e tem nos dado a paz e a graça que tanto precisamos, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude a percorrer esse percurso, Senhor, de cada ponto, de cada tópico que será falado aqui, e que o Senhor nos instrua no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós iniciamos então mais uma aula da nossa especialização, não é? E na aula passada falamos sobre a inerrância, uma definição de inerrância. E agora falaremos sobre o Santo Cânon das Escrituras. Aqui nós iremos... só um minutinho, está chegando irmãos aqui ainda. Aqui nós iremos evidenciar então como é definido a autenticidade das Escrituras e dessa organização de livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, revelado por Deus ao homem, e assim ele se torna santo, porque foi falado na aula passada, até pelo reverendo Paulo, que não há nada que vem do Senhor que não seja santo, não é verdade? Nós sabemos disso. Então, o que nós entendemos aqui é que se as Escrituras veio de Deus, e se João, iniciando o Santo Evangelho escrito pelo amado discípulo, pelo amado apóstolo, que no início ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é a palavra de Deus, a revelação do Senhor, o Logos, a plenitude da revelação. Nós temos então, pela fé, e isso não é humanamente falando, tocamos também nesse assunto na aula passada, que pela fé nós cremos que as Escrituras são sagradas e elas evidenciarão isso, a sua própria hermenêutica, na sua própria exegese, por se dizer. A Bíblia se interpreta a nós e ela testifica a sua santicidade, ela testifica a sua inspiração, a sua revelação, porque não se trata de um livro qualquer, um livro de inspiração humana. Qualquer pessoa racional vai levar esse conceito adiante e não irá crer nessa parte da santidade das Escrituras, por assim dizer, tá, irmãos? Para a gente parafrasear uma ideia melhor aqui. Irão levar sempre para o campo racional, e nisso verá as dúvidas, as questões, como que um livro escrito por homens em diferentes épocas e lugares e em situações diferentes pode ser um livro sagrado, né? Pode ser o livro de Deus, enfim, há essas questões aí e tal. E o nosso livro-texto, ele diz assim: o fato da inspiração da Bíblia como revelação especial de Deus ao homem naturalmente leva à questão, visto que muitos outros livros religiosos foram escritos durante os períodos do Antigo e do Novo Testamento. Quais livros específicos são canônicos, isto é, quais livros são inspirados e devem ser reconhecidos como parte da revelação autorizada de Deus? Falta algum livro inspirado?
Algum livro incluído que não deveria estar em nossa Bíblia? A nossa Bíblia do Antigo Testamento é igual à do Senhor e o nosso Novo Testamento é igual à Bíblia dos pais da igreja? Essas são questões, obviamente, vitais para o povo de Deus determinar, né? Então, queridos, eu sei que há uma questão aqui. O livro mais debatido pós-reforma foi o livro, a Epístola de Tiago, né? Lutero foi um dos que voltou. Ô irmão, só um minutinho. Se puder desligar o microfone. Irmão Florencio, por favor, obrigado. Aí quando nós teremos aqui a participação, irmão, só me perdoe, tá tendo um link aqui, tá me enchendo a paciência também, tá? Quando formos ter a participação, eu vou liberar para vocês falarem, tá? Eu só vou dar uma concluída aqui, depois estarei liberando a participação dos irmãos. Então, um livro que foi por Martinho Lutero aí, questionado em questão da fé e das obras, foi o livro de Tiago, a Epístola de Tiago. E nós temos outros livros no Antigo Testamento que não fazem parte do Quênon Bíblico, que muitas pessoas estudam até hoje, né? E nós temos um material também que, se Deus quiser, em breve vai estar na FATEG sobre livros pseudepígrafos, apócrifos também, para estudarmos essas obras. Tem um particular que eu gosto muito, que é o livro de Enoque, né? É uma espécie de um apocalipse aí, né? Um apocalipse diferenciado. Eu sei que existem coisas ali de difícil interpretação, mas nós podemos tirar algumas coisas citadas no Evangelho que foram ali do livro de Enoque, aquela questão de Satanás com o arcanjo Miguel sobre o corpo de Moisés, a questão do seio de Abraão, do Hades. Nós iremos encontrar algumas referências ali, né? Então, queridos, chegando aqui na questão de canonicidade, o significado de cânon e canonicidade, diz o seguinte: a palavra cânon é usada para descrever os livros reconhecidos como inspirados por Deus. A palavra vem do grego kan e muito provavelmente do hebraico kané e acadiano, kanu. Literalmente significa uma barra ou uma barra reta, uma regra de medição, como uma regra usada por pedreiros e carpinteiros. Então, uma regra, um padrão para testar a retidão. Historicamente, a palavra foi usada pela primeira vez pela igreja nas doutrinas que eram aceitas como regra de fé e prática. O termo passou a ser aplicado às decisões dos conselhos como regra de vida. Todos esses empregam a palavra no sentido metafórico da regra, norma ou padrão. Com o passar do tempo, o termo cânone ou canônico passaram a ser aplicados ao catálogo ou lista de livros sagrados, distinguidos e honrados como pertencente à palavra inspirada de Deus. Os cristãos gregos no século IV depois de Cristo deram à palavra um significado religioso, quase técnico, aplicando a Bíblia especialmente aos livros judaicos. É importante notar que os conselhos religiosos em nenhum momento tiveram qualquer poder para inspirar livros. Pelo contrário, eles simplesmente reconheceram aquilo que Deus inspirou no momento exato em que os livros foram escritos. Judeus e cristãos conservadores reconheceram os 39 livros do Antigo Testamento como inspirados. Os protestantes evangélicos reconheceram os 27 livros do Novo Testamento como inspirados. Os católicos romanos têm um total de 80 livros, porque reconheceram os apócrifos como os semicanônicos. Depois iremos entrar aqui a questão da necessidade de lógica. Vamos lá. Quem quer participar, levante as mãos aí por ordem e nós iremos debater até aqui a questão da canonicidade das Escrituras. Vamos lá, meus irmãos? Agora é a hora, hein? Ninguém? Então eu vou seguir aqui. Se ninguém quer participar, levantar a mão, vamos seguir. Caso você queira falar, pode interromper com a mãozinha aqui, tá? Levantou a mãozinha, ó, que nem eu fiz aqui. Você vai puxar a fila aí. Vamos lá.
a necessidade lógica de um cano das Escrituras e sua preservação. Que Deus providencie e preserve um cano das Escrituras sem adição ou exclusão não é apenas necessário, mas é logicamente crível. Se acreditarmos que Deus existe como um Deus todo-poderoso, então a revelação e a inspiração são claramente possíveis. Se acreditarmos em um tal Deus, também é provável que ele, por amor e para seus próprios propósitos e desígnios, se revele aos homens, por causa da óbvia condição do homem em pecado e sua óbvia incapacidade de atender às suas necessidades espirituais, independentemente de todo o seu aprendizado e avanços tecnológicos. A revelação especial, revelada em um livro inspirado por Deus, não é apenas possível, lógico e provável, mas uma necessidade. A evidência mostra que a Bíblia é a única e que Deus é o seu autor. A evidência declara que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, 2 Timóteo 3,16. E que nenhuma profecia das Escrituras é uma questão de interpretação própria, pois nenhuma profecia jamais foi feita por um ato da vontade humana, mas homens, movidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus, 2 Pedro 1, 2 a 21. Em vista disso, a questão lógica é: não seria irracional para Deus deixar de cuidar providencialmente desses documentos inspirados para preservá-los da destruição e assim guiar em sua coleção e organização que todos estariam presentes, sem falta e nenhum adicionado que não fosse inspirado? É interessante aqui, queridos, aí eu gostaria da participação de vocês, tá? Que é aquilo que falamos no início: Deus vai preservar a sua palavra, né? Ele vai preservar a sua palavra e ele o que ele faz? Ele mantém essa autenticidade das Escrituras, porque veio autêntica, veio verdadeira, veio inspirada, veio por Deus, é sagrado, ou seja, é santo. E ao decorrer das épocas, o Senhor vai preservando as suas Escrituras. Quis o Senhor, sim. Primeira questão: se o crente ele não tem fé para reconhecer que as Escrituras são inspiradas por Deus e proveitosas, ou seja, digna de reverência e de ser tomada com amor e ser estudada e levada aos seus propósitos aí em prática, né? Para se tornar uma ortopraxia na vida do crente. Se não temos essa fé, logo há uma grande evidência aqui de uma necessidade de um novo nascimento. Porque ninguém vai entender a palavra de Deus se não for através da obra do Espírito Santo. Tá? Ninguém vai entender isso. Quem não é da doutrina reformada, entende sim. Entende que o homem ele vai entender, ele vai buscar esse conhecimento, e aí ele vai procurar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo desça sobre ele, porque aí ele aceitou Jesus Cristo, né? E aí ele batizou. Então há sempre condicionado à vontade do homem. Então, se há a vontade do homem, se o homem entendeu, se ele tomou o partido de ir até Cristo e aceitá-lo como Senhor e buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo então apodere dele nessa busca, nós temos aqui um erro cronológico de ações. Por quê? Se o Senhor permite, se o Senhor ele decreta isso, que o novo nascimento vem do agir do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que traz o novo nascimento. Logo, não é do homem. Logo, se o homem não pode se arrepender, isso dentro da doutrina reformada e dos evangelhos, né? Porque ele não tem fé para isso, e a fé é um dom de Deus, dada por Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? Não há então aqui nada a ser acreditado ao Espírito Santo. Se nós temos a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e se nós temos a condição de, pela fé na palavra de Deus, ser revelado pelo Espírito Santo, revelado no bom sentido aqui, não no estereótipo de revelações como temos aí, entender, e o Espírito Santo causar esse arrependimento, né? E aí ter essa redenção e esse novo nascimento. Não é possível que o crente que nasceu de novo, ele vai duvidar da soberania na palavra de Deus, da palavra de Deus ali aplicada em sua vida. Porque toda a
toda sorte de seita e heresia vem em contradizer a palavra de Deus, em uma nova revelação, em um novo quesito, em uma nova ordem. E sempre será assim até o fim dos tempos, tá? O espírito do anticristo, o espírito do falso profeta é evidenciado em distorcer a palavra de Deus, não é em negar a palavra de Deus, tá? É em distorcer a palavra de Deus. Então tudo aquilo que distorce a palavra de Deus é movido pelo espírito do anticristo e do falso profeta, tá? Porque isso é uma ação direta contra o Espírito Santo de Deus. Reverendo Cardoso, abri a fila aqui, pode começar, meu irmão. Cadê o Cardoso? Sumiu? Perdão, achei que estava saindo som aqui. Vai lá. Então, a respeito dessa ideia que o irmão apresentou sobre a autenticidade das escrituras para o cristão, para aquele que se diz cristão, é algo curioso, porque há muitos hoje em dia que se denominam cristãos, tomam a nomenclatura de cristão para si, mas quando você vai conversar com essa pessoa, muitas vezes ela é capaz de ousar negar ou até mesmo questionar a palavra de Deus. Em algumas conversas que eu já tive com algumas pessoas que se diziam cristãs, essas pessoas específicas colocaram em xeque alguns pontos. Por exemplo, uma vez conversando com uma pessoa, essa pessoa disse que as escrituras eram a palavra de Deus, sim, mas quando eu coloquei alguns argumentos nas cartas de Paulo, baseado nas cartas de Paulo, essa mesma pessoa duvidou e disse que Paulo não era Jesus, então não era digno de ser levado em consideração. Olha que interessante. A pessoa ela nega um apóstolo de Cristo, né? Ele foi levado pelo próprio Cristo ao ministério, e essa pessoa ousa negar as suas palavras que estão no cânon escriturístico. Então, esse e outros casos, tantos até os irmãos aqui podem conhecer outras pessoas que passaram pelo mesmo pensamento, ou pensam até hoje, e mostram um grande problema dentro do evangelicalismo, tanto brasileiro quanto mundial. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem evangélicas, mas não conseguem subscrever a totalidade das escrituras. Elas precisam pegar partes específicas das escrituras para si, partes que elas concordam, e negam todo o resto. E é uma coisa básica da regra de interpretação bíblica, né? A Bíblia, ela explica a ela mesma. A Bíblia explica a Bíblia. Não tem como você fugir disso. Então, um dos pontos básicos que eu encontro quando eu quero saber se uma pessoa realmente é convertida, se uma pessoa realmente carrega o Espírito Santo no seu coração, na sua mente, é se ela subscreve, se ela entende que a palavra de Deus, a Bíblia, realmente é do Senhor, né? Que é algo verdadeiro, que é algo fidedigno à vontade de Deus para nós. Perfeito comentário, querido. Mais algum irmão quer falar? Se não, vamos seguir aqui. Pegando um gancho então no comentário aqui do Reverendo Cardoso, é interessante que quando se diz escrituras, nós temos um leque hoje aí de vários livros. Agora, pense há séculos atrás, e as pessoas olhando, por exemplo, para a Torá, em específico as leis, e eu entro lá em Êxodo 20 com vocês, a revelação da lei de Deus ao seu povo, das tábuas da lei, e ali nós temos 10 mandamentos, tá? Nós começamos por aí. Não iremos falar da questão histórica da criação, não iremos falar da questão histórica do povo de Deus com Deus, e nem dos reis, e nem da nação de Israel, e nem da lei levítica, tá? Vamos falar ali exclusivo
nos 10 mandamentos, começando por ali. Quando você analisa os 10 mandamentos, e nós temos ali, são leis milenares, foram escritos há milhares de anos atrás, né? Nós temos aí muitos anos. E você analisa o pedido de Deus chamando a atenção ao seu povo, não um pedido assim que fosse, né, opcional, um pedido, mas aquela chamada com amor. Olha, essa aqui é a minha lei, é isso aqui que eu tenho para vocês. E aí entra todo o conteúdo. Primeiro, a lei é baseada na autoridade e na autenticidade do Deus do seu povo, ou seja, que Deus é real, então só a ele deve ser dado todo o louvor, não pode ter outro Deus além dele, porque ele é o Deus verdadeiro. E o que ele pede? Ele pede uma diferença moral, religiosa na vida do seu povo, para que o seu povo ande com ele de acordo com a sua inspiração ali nas leis agora que foram apresentadas ao povo. Ele pede para que o povo não venha idolatrar conforme eles foram idólatras lá no Egito e conforme as nações que estavam em volta, não só do Egito, mas as nações cananeias, as nações que eles iriam ter que enfrentar. Ele pede para que eles não sejam idólatras, porque a idolatria ela não é apenas um pecado de negligenciar o verdadeiro Deus, mas é um pecado imbecil, idiota, e que pode levar a circunstâncias e até a morte, né? Aí ele vai impedir também, e vai colocar ali na sua lei, para que o povo não tome o seu nome em vão. E quando você não toma o nome do Senhor em vão, é nada mais, nada menos de você viver a verdade. Olha, eu assumo o meu erro, e se eu não errei, eu assumo também a minha inocência, porque eu não vou tomar o nome do Senhor, eu não vou jurar no nome do Senhor em vão, eu não vou falar de Deus e não dar a verdadeira honra a Ele, e ter uma condição de vida totalmente contrária à sua lei, à sua vontade. É isso que a lei estava falando, e é isso que o Espírito Santo fala aos nossos corações, né? Aí ele vem e pede um dia em que o povo iria se alegrar, que o Shabá ele tem a ver com alegria, com festa, com regozijo, com culto, e tirando aquela questão só de pensar em empreender, em construir, em criar gado. Agora o povo não é mais escravo, a sede em poder ter casa, a sede de querer ter a sua fazenda, as suas riquezas era alarmante, o povo estava com sede de dinheiro. Então olha, vamos colocar um dia aqui para vocês santificar o Senhor. Então, até o momento está tudo perfeito. Aí nós passamos desses deveres que o Senhor estabeleceu para com ele, e vai os deveres com o próximo. Olha que interessante, o Senhor pede para que ninguém venha matar o seu irmão. Ele vem pedir para que ninguém venha roubar, que ninguém venha trazer falso testemunho, que ninguém venha cobiçar. E até esqueci aqui do adultério. Ninguém vem adulterar, ou seja, tentar passar o seu irmão para trás, tomar alguma coisa do seu irmão, cobiçar as coisas do seu irmão. Ele está trazendo o princípio do amor. Então, como que isso não pode ser inspirado por Deus? Me diga um documento mais claro e objetivo, tratando da moral do povo e de uma estabilidade, de Estado, baseado ali nos 10 mandamentos, que era a lei moral do povo de Israel. O pessoal fala muito do cilindro de Ciro, mas não tem nada a ver. Você chega nos 10 mandamentos, ele é muito claro, muito objetivo, é a constituição mais clara e objetiva que você vai ter. E aí depois a lei levítica não entra em discussão, porque aquilo era particularmente ao povo de Israel, ao Estado de Israel, né? Certo. Então, aí você vê os evangelhos falando do cumprimento da lei, falando da palavra de Deus revelada, o Senhor Jesus aplicando o princípio de amar o próximo, agora como
ele nos amou, um mandamento especial à igreja. O Senhor Jesus revelando o sentido da lei, né? E trazendo agora o conceito da graça. É perfeito, não tem como não ser inspirado pelo Senhor. Reverendo João Lima, é contigo. Ô, meu caro, boa noite, irmãos, graça e paz. Professor, pastor, amigo Clóvis, eu penso o seguinte: como que eu vou dar credibilidade ao cânon bíblico se eu não crer em Cristo verdadeiramente? Por que eu estou falando isso? Nós vamos observar o seguinte: a principal testemunha do cânon do Antigo Testamento nós encontramos no Novo Testamento, por exemplo, é o próprio Jesus e os apóstolos, porque eles não questionaram o cânon hebraico da época, que era o que eles tinham, correto? E vale lembrar que era a época acho que é Jósefo, né? Esse camarada que dava trabalho em Leonardo. Então vejam bem, e eles citaram cerca de, salvo equívoco, e o professor pode corrigir, 600 vezes passagens do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento. E se eu não der credibilidade às palavras de Jesus, aquilo que o mestre tem ensinado, e não der credibilidade ao que ele deu ao cânon do Antigo Testamento, então eu estou também dizendo que o Novo Testamento não existe, dentro dessa perspectiva como palavra fiel de Deus. Então é preciso refletir sobre estas questões. O nosso exemplo de aceitar a Bíblia como sendo a veracidade, a palavra de Deus escrita, vem também a partir daí, a partir do próprio Cristo nos mostrando isso. O cumprimento das profecias do Antigo Testamento acerca do próprio Jesus e assim sucessivamente. Aí nós precisamos entender essas questões aí, porque eles, quando o Senhor Jesus e os apóstolos citaram o cânon do Antigo Testamento, passagem do Antigo Testamento, eles citavam de modo autoritativo, incluindo praticamente todos os livros do cânon hebraico. Então nós precisamos pensar nisso também e rever essa questão. O que está faltando exatamente hoje é a defesa por parte da igreja cristã, falando de igreja, não de membros ou simplesmente de líderes, e como tem líderes que não defendem a verdade absoluta. Então está se perdendo na história essa questão aí. Mas eu acredito que basicamente, pastor Clóvis, professor Clóvis, seria isso também, a gente passar a analisar a credibilidade que o próprio Jesus e os apóstolos deram ao cânon do Antigo Testamento e, consequentemente, o Novo Testamento, completando esta obra magnífica acerca do nosso Deus e do seu povo. É isso aí. Amém, Rev. Muito obrigado pela sua participação. E nós temos aqui também o reverendo Paulo. Contigo, meu irmão. Irmãos, graça e paz. Sobre o cânon das Escrituras, claro que nós temos que ter fé para crermos. Isso é uma questão inegociável. Porém, Deus vela pela sua palavra. E o próprio Deus, ele sempre cuidou para que esse cânon fosse preservado na sua autenticidade. E uma das provas do agir de Deus na história recente, no século XX, foi a descoberta dos manuscritos na caverna de Qumran, onde um criador de cabra foi procurar uma cabra que se perdeu. Chegando lá, encontrou lá na caverna a cabra comendo um material que foi encontrado justamente em potes de barro. E ali foi um tesouro que se encontrou. Olha como são essas coisas, né? Uma cabra que se perdeu. Deus realmente é soberano e maravilhoso. E ali veio realmente confirmar o Velho Testamento, pelo menos na sua maior parte, salvo engano, como Deus ele usou homens para preservar as cópias do cânon do Antigo Testamento. Isso aí é um motivo de dar realmente glórias a Deus. Amém, reverendo Paulo. Obrigado pela participação, meu querido. Agora temos o pastor Fernando. É contigo, querido. Boa noite, irmãos. Essa questão
da, 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 da utilidade, da inspiração, da autoridade das Escrituras, isso deveria ser uma coisa bem resolvida para os cristãos, porque é algo, de fato, inquestionável, né? Quando a gente vai olhar para a palavra, as Escrituras Sagradas, uma das coisas que a gente observa que a Bíblia de Cristo, como de fato já foi citado pelo irmão João Lima, a Bíblia do Senhor Jesus era o Antigo Testamento. A Bíblia dos apóstolos até então era o Antigo Testamento. Só mais tarde que houve a necessidade de se organizar então o cânon, né, do Novo Testamento, por uma série de questões como essas que nós vemos nos nossos dias. As heresias, os gnósticos, aqueles que colocavam em dúvida a veracidade dos ensinamentos de Cristo. Então houve-se essa necessidade de se organizar todos os escritos, né, que até então existia ali sobre o Senhor Jesus, sobre o reino de Deus, analisar a inspiração, a inerrância, a autoridade daqueles escritos, e só a partir daí então organizar o cânon do Novo Testamento em conjunto com o cânon do Antigo Testamento, formando um cânon só, né? O Antigo e o Novo Testamento como um livro inspirado por Deus. E aí, quando você olha para o Novo Testamento, você vê Cristo usando o Antigo Testamento. Ele pregou sobre os dias de Noé, ele falou de Jonas, ele falou de Abraão, falou da cura de Naamã, falou de uma série de coisas do Antigo Testamento, citando passagens do Antigo Testamento como base da sua pregação naqueles dias, de modo que hoje nós podemos utilizar todo o Antigo Testamento, inclusive parte dos 10 mandamentos, né? E nada disso foi anulado, nada disso foi deixado de lado, uma vez que nós temos o Novo Testamento. E é lamentável a gente ver cristãos, de uma certa forma, dando mais protagonismo para o Novo Testamento, mais credibilidade para o Novo Testamento, e deixando de lado o Antigo Testamento, que é uma preciosidade, né? Na verdade, o Antigo Testamento já resumiu alguém que o Antigo Testamento é a profecia e o Novo Testamento o cumprimento. O Antigo Testamento é o prenúncio de Cristo e o Novo Testamento é o cumprimento de toda essa revelação que foi profetizada desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o último livro de Malaquias, onde todos esses livros fizeram-se menção não só de outros relatos históricos, outros acontecimentos, bem como foi feito menção sempre sobre o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir. E esse próprio Cristo, quando ele está no Novo Testamento, você vê ele falando, né? Vocês erram por não consultar as Escrituras, porque elas testificam de mim. E quando ele fala isso, ele está falando do Antigo Testamento. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado, pastor Fernando. Agora o nosso irmão Jairo, depois o irmão Isaías também está aqui na espera. Contigo, irmão Jairo. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Todos nós aqui, né, acreditamos na Bíblia como palavra de Deus e a temos como nossa regra de fé e prática. Isso é louvável, mas há muitos seminários teológicos que estão formando vários cristãos que têm como fundamento a teologia liberal, né? Aquela teologia que visa separar a palavra de Deus de palavra humana, né? O fundamento dessa teologia basicamente é essa, e ela se coloca como uma teologia científica, né?
Então, eles pesquisam os livros da Bíblia e tentam procurar ali o máximo de, vamos dizer assim, incoerência, né? A primeira incoerência que dizem eles encontrar é de que não existe mais originais, só existem os textos recépticos. Tudo bem, não tem problema, mas a questão é que tudo isso é muito bem resolvido com o testemunho interno, que é o que a ortodoxia sempre utiliza para desfazer toda e qualquer argumentação da teologia liberal, é o argumento interno das escrituras, né? Então, muita coisa que às vezes é dito por parte dos teólogos liberais é desfeito dentro da própria Bíblia. Então, vai aí então o incentivo que a gente que está formando, os nossos irmãos que já são pastores, tenho certeza que já fazem isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa incentivar muito, muito mesmo, é que os nossos irmãos em Cristo sejam amantes da palavra. Sejam pessoas que leem a palavra mesmo, e não apenas leem, mas estudam, grifem, peguem alguma palavra no grego, no hebraico, destrinchem ela, porque quando ele se deparar com uma situação como essa, de encontrar um teólogo liberal, ou mesmo uma pessoa que estudou num seminário de teologia liberal, ele ter argumento interno das escrituras para desfazer toda e qualquer armadilha, né, que venha desse tipo de teologia. E, infelizmente, lamentavelmente, essa teologia ela é muito comum, porque como muita gente quer ter aquele status de que é um teólogo científico, é um teólogo pesquisador, então ele pega esses autores para, vamos dizer assim, mais inflar o ego do que mesmo dizer que é um amante da palavra. Então, assim, essa é a minha contribuição e essa também é a minha, vamos dizer assim, o que eu posso deixar, né, para os pastores e para os demais irmãos que aqui estão estudando, que a gente possa incentivar nossos irmãos em Cristo a amar mesmo a palavra, a mergulhar mesmo na palavra, porque são teologias que, no meu ponto de vista, são maléficas, que em algum momento a gente tem que enfrentar. Amém? Amém, meu querido. Obrigado pela participação e contribuição. E agora o irmão Isaías. Paz, meus irmãos, boa noite. Ouvindo aqui, algo que eu também estava pensando e analisei, é que geralmente sempre quando a pessoa cria essa dicotomia, que a gente está conversando aqui, né? Isso é a palavra de Jesus, não é palavra... Não foi o que Paulo falou diferente, Paulo não fala a mesma coisa que Tiago, não, o Antigo Testamento tem que cair, o que vale é o Novo. Sempre quando a pessoa faz isso, é porque ela se recusa a se submeter. Ela não quer se submeter, sempre tem algo que vai confrontar ela. Ou, que nem o irmão falou, a pessoa quer o prestígio dos homens, por ela querer o prestígio dos homens, ela vai para essa parte mais científica, mais, entre aspas, acadêmica, porque de academicismo não tem nada, né? Porque existem muitos irmãos piedosos que colocam no bolso esses caras que se dizem acadêmicos, ou também porque confronta pecado, né? Sempre quando a pessoa tira uma parte da escritura, é porque confronta pecado. Confronta um pecado dela, um pecado de um semelhante, ou o próprio orgulho dela. Aí ela realmente vai falar. Os próprios liberais, a gente pega a história deles, grande parte, se não todos, se for pegar a vida dos caras, era horrível. Não tinha piedade nenhuma, né? Então, eu vejo assim dessa maneira, sabe? Que eu aprendi muito com o Hernandes Dias Lopes, que ele fala, né? O estudo e a piedade são duas pernas, né? Elas andam lado a lado. Quando você tira uma, esquece. E esses caras geralmente sempre fazem isso, né? Eles tiram uma parte porque é interessante para eles, porque querem prestígio humano, ou porque estão pecando mesmo e não quer que o pecado seja confrontado. Beleza. Obrigado pela participação, irmão Isaías. Vamos chegar aqui à nossa conclusão, queridos, porque estamos no nosso horário, tá? E sobre a questão do cânon bíblico, o que está falando aqui, então, é sobre a sua autenticidade, né? Sobre a Bíblia ser verdadeira e ser santa, e nós cremos nisso, porque senão o estudo de bibliologia seria para falar sobre um livro aí, um compêndio de livros que se tornou uma biblioteca, enfim, mas nada de sagrado. Agora,
dentro da bibliologia, como foi falado nas aulas iniciais, não tem aqui a questão da exegese, nem da hermenêutica, nem daqueles que usam a Bíblia, não. Claro que esses pontos entram no decorrer do nosso estudo, mas eu acho interessante, na próxima aula, os irmãos pesquisarem a questão foi até citado pelo irmão Isaías aqui por último, e também o irmão Jário, os pastores também comentaram, e trazer situações do dia a dia, do que está acontecendo mesmo, do distrato da igreja com a palavra de Deus, como que as pessoas estão se afastando da palavra de Deus e negando, né, a sua inerrância, e negando situações da Bíblia que eles querem adequar aos dias de hoje, como se o que o Senhor Jesus deixou para os dias de hoje fosse equivocado para esses dias, como se fosse para aquele tempo. E a palavra é antitemporal quando o Senhor Jesus fala, né? Ela é tanto para aquele momento quanto para o que aconteceu, o que vai acontecer e o que está acontecendo. Quando o Senhor Jesus ele traz uma revelação à sua igreja, e aí está escrita o que vai acontecer nos fins dos tempos, está escrito o que acontece com os irmãos apóstatas, está escrito como a igreja deve viver em comunidade, em comunhão, em partir do pão. Então aquela palavra lá que foi falado como os irmãos deveriam viver em comunhão, ela é temporal, não foi só para aquele momento, é para os dias de hoje também, né? Não estou falando de usos e costumes aqui, mas a palavra de Jesus, o que o Senhor Jesus deixou para nós, ela é até a consumação dos séculos, e é essa palavra que nós temos que zelar por ela como servos do Senhor e apologetas também, tá joia? Vamos orar ao nosso bom Deus, agradecendo por essa aula, e se Deus quiser, no decorrer da semana vamos falando sobre esse assunto lá no nosso grupo, e vamos concluir a bibliologia, vamos fazer um apanhado dos outros tópicos para a conclusão dessa disciplina. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela aula, obrigado pela graça que o Senhor tem dado sobre a tua igreja, e por o Senhor estar cuidando de cada um de nós, e que esse amor pela tua palavra, Senhor, e esse cuidado que a tua igreja deve ter pela tua palavra continue até a consumação dos séculos. Nós agradecemos o Senhor por ter uma fé pura, verdadeira, uma fé que visa apenas a glória do Senhor, e toda a honra e louvor a Ti, Pai. Que o Senhor nos ajude a levar essa fé a todos os povos de maneira inteligente, de maneira sábia, e no melhor, Senhor, na força e no poder do Espírito Santo. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.